Muito bem, vamos ouvir o pastor Mendes, que ainda está conosco. Amanhã cedo deve partir para Uberlândia, os irmãos de Uberlândia que já estão esperando, é uma família, né, que aguarda para a ceia. E eu creio que se der certo ele volta para sábado aqui, né? Se não der certo, vamos deixar assim, do jeito que for a vontade de Deus, que der certo para ele também, para poder estar conosco. Vamos lá, pastor Mendes. Amém, graças a Deus. Isaías capítulo 14, 7, verso 14, me perdoe. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome de Emanuel. A gente sabe que quando uma profecia ela está cumprindo, antes de cumprir, quando uma profecia sai, ela é um mistério. Ela é um mistério. Quando aquele mistério está cumprindo, está fazendo história. E depois de cumprido, aí passou, aí já é história. Aí vira uma história. E quando é história, aí já é mais fácil das pessoas crerem. É muito mais fácil das pessoas crerem. Antes de ser história, precisa da mão do Senhor para revelar aquele mistério e aquela profecia, né? Aí a gente pode ver aqui Isaías 7,14, porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Se a gente for ver em Tessalonicenses, a gente vai ver que o mesmo Senhor descerá do céu, né? Aqui o mesmo Senhor vos dará um sinal. Aí diz, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar o seu nome de Jesus. Aí você vai ver lá que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. A gente pode ver aqui que este sinal aqui desta virgem era um sinal também eterno. Era um sinal para o próprio Deus vir em carne humana para redimir a criatura que havia sido perdido. Então Deus deu este grande sinal eterno. Agora a gente vai ver aqui que mostra que é o mesmo Senhor. E se a gente for ver também parado na brecha, no parágrafo 141, a gente pode ver que o próprio Senhor, era o mesmo Senhor também falando que ele daria um sinal eterno para o irmão Brano. Mas já não é um sinal eterno simplesmente para redimir nós do pecado, mas é um sinal eterno, ele dando um novo nome para ele, para a fé de arrebatamento. Então, não tem como a gente questionar o novo nome. Não tem como a gente questionar a terceira puxada. Não tem como a gente questionar o Cordeiro saiu do trono. E se hoje nós somos agradecidos por este ministério que Deus tem nos dado. Porque essa profecia, quando ela saiu, ela se cumpriu aqui neste ministério. A gente pode ver que quando Isaías deu esta profecia, o irmão Brana chega a dizer que todas aquelas virgens, quando ele deu aquela profecia, elas começaram a se aprontar para receber essa profecia, mas não cumpriu no dia delas. Passou centenas e centenas de anos para Deus poder cumprir esta profecia. Passou 712 anos para Deus cumprir esta profecia. E quando esta profecia ela estava em cumprimento, ela estava fazendo história. Depois dela cumprido, ela era história, ela já tinha passado. Hoje as pessoas podem ver e aceitar isso, porque já passou. Aí a gente pode ver também que tinha uma profecia dada há quase 2000 anos. Há quase 2000 anos para ela se cumprir em 1963, que diz assim, né, que na voz do sétimo anjo, todo o mistério de Deus seria revelado. Então, enquanto aquilo não cumpriu, aquilo era mistério. Depois que, quando começou a cumprir, no ministério do irmão Brana, aquilo estava fazendo história. Quando aquele sétimo anjo começou a revelar estes 7 selos, estes 7 trovões,
quando aquilo estava em cumprimento, aquilo já não era mais mistério, estava se cumprindo, estava fazendo história. Mas, irmão, para tirar e levantar da história, só um profeta, ou só o mensageiro, ou só o Espírito de Deus, para tirar e levantar da história. Por isso que o irmão Brana pregou uma mensagem, tirando e levantando da história. Agora você pode ver que estava fazendo história, e aquilo ali também ninguém sabia, que era uma promessa, era um mistério, era um segredo da vinda do Filho do Homem, que ninguém sabia disso. Cumpriu e ninguém sabia. A gente vai ver aqui em São Mateus 24, 36, diz assim: porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas se a gente for ver em Zacarias 14, verso 7, diz lá que seria um dia conhecido do Senhor. Seria um dia conhecido do Senhor. Então, quando aquilo estava, antes daquilo cumprir, aquilo era um mistério. Quando aquilo estava cumprindo, aquilo estava fazendo história. Eu vou ler aqui a Era de Laodiceia, parágrafo 20, diz assim: primeiro de tudo, este mensageiro será um profeta. Ele terá o ofício de um profeta. Ele terá o ministério profético. O ministério será solidamente baseado na palavra, porque um profeta ele tem que ser baseado na palavra. Se hoje nós dizemos, se nós falamos de uma só voz, que a noiva é profeta, porque nós somos baseados na palavra. Apocalipse 10, do 8 a 11. Se hoje nós dizemos que a noiva profetiza novamente, outra vez, é porque nós somos baseados na palavra e na mensagem. Nós somos hoje escriturísticos. Então um profeta tem que ser escriturístico. A noiva é escriturística. O sétimo anjo é escriturístico. Aí diz aqui: porquanto ele profetiza ou tem uma visão, ele será segundo a palavra e sempre chegará a suceder. E ele será vindicado como profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é profeta encontra-se em Apocalipse 10, 7, que era uma profecia. Mas em 63, essa profecia se cumpriu. 63, depois que passou, o irmão Brana diz que era história. Já era história. Aí diz aqui: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas de seus servos. Então aquilo estava cumprindo. E aí que tem um segredinho, irmão, você tem que prestar atenção que tem um segredinho nisso aqui, que não tem como o eleito ser enganado. Porque os mistérios, eles foram cumpridos. Os mistérios, eles foram revelados, estes 7 trovões, eles foram abertos, estes selos, e esses trovões revelaram que aquilo era, mas foi proibido, não diga a ninguém. Então aquela história do 7º selo, dos 7 trovões, estava se fazendo naquele momento, de 63 a 65. Aquilo estava fazendo história. Mas para que estava fazendo história? Para Apocalipse 10, do 8 a 11, levantar e tirar da história e fazer isso real para a esposa do Senhor Jesus Cristo. Se hoje as pessoas querem brigar com este ministério do ano 2000 para cá, eles querem brigar, é porque eles nasceram deste ministério. Se hoje eles sabem que o novo nome de Deus é BRANHM, é porque eles aprenderam com esse ministério. Se eles sabem que o Cordeiro saiu do trono e que não há mais intercessão, não há mais sangue no propiciatório, ele não é mais Cordeiro, o próprio ancião chamou ele de leão, é porque eles aprenderam com este ministério. Então, se ele sabe, se ele existe, se nós existimos, somos agraciados e agradecidos por este ministério. Porque sem este ministério não seríamos nada, porque foi proibido o irmão Brana de falar, e ele levou no coração dele.
Ele disse: eu vou levar essa terceira puxada no meu coração. E Deus levanta a esposa de Cristo e revela tudo que estava no coração de Brana. Agora está no coração da esposa. Agora não está, em 2000 era no coração de um só. E ele tinha que difundir, ele tinha que mostrar, ele tinha que pregar isso. Hoje não está só no coração dele, hoje está no meu coração, hoje está no seu coração. Não tem diabo que tire isso do nosso coração, que isso não está em nossas mentes, isso está cravado dentro de nossas almas. Então ninguém pode tirar isso. Olhe só com a atração sobre a montanha 152, diz assim: e o Deus do céu prometeu que no tempo da tarde teria a luz do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhor, este é o tempo, mas agora a história já passou. Aquilo que era um mistério que ninguém sabia, que era uma pergunta até mesmo na mente do profeta, aquilo já era história, tinha passado, e passamos 40 anos sem saber deste mistério, sem alguém se levantar e tirar isto da história, tirar isto de Apocalipse 10, de 1 a 7. Para ser tirado isto de Apocalipse de 1 a 7, tem que ser Apocalipse 10, de 8 a 11. Apocalipse 10, de 1 a 7, para tirar, tem que ser Apocalipse 10, de 8 a 11, a esposa de Cristo, e ela tem que ser profeta. O problema é que todos querem ser profeta. O problema é fácil querer profetizar quando a coisa já cumpriu. E isso já passou, isso é história. Agora só que essa história que a noiva está fazendo, não vai ter ninguém para ler. Ela cumpre aqui em nossas vidas. Quando isto estava fazendo história nos dias do irmão Brana, era para João comer novamente, tornar a comer este livrinho e profetizar outra vez a povos, nações, línguas e reis. E isso daqui nenhum homem pôde fazer. Isso daqui não é a mão do homem, é a mão sobrenatural do Espírito Santo, é a mão sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. É só Deus mudando. Agora eles querem dizer que não é um homem, não foi um homem, porque está cumprido, porque é história. Eles aprenderam com a história. Então ele diz que não é um homem, que foi Brana. Sim, foi Brana para revelar. Foi Brana para revelar, mas que foi proibido. Perguntas e respostas sobre o selo, no parágrafo 77, foi proibido dele falar. Foi proibido dele explicar. A primeira e segunda etapa ele explicou, mas a terceira foi proibido dele explicar, porque não era o ministério dele. Teria que ter um outro ministério na terra para comer este livrinho outra vez. Olha só, tentando fazer uma obra sem ser a vontade de Deus. No parágrafo 319 diz assim: note, Deus disse ao profeta, disse: come o rolo. No Antigo Testamento, ao profeta do Novo Testamento, ele disse: come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fosse um. Você sabe por que nós somos um? Porque nós comemos. O irmão Brana, para revelar, teve que comer. Qualquer um que queira ser parte de Deus, ser parte de Cristo, qualquer mensageiro, o que foi que Lutero fez? Comeu. Ele comeu, o justo vive da fé. O que foi que John Wesley comeu? Ele comeu a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele comeu para fazer parte dele. Comer é um sentido espiritual. Então ele comeu. O que foi que os pentecostais comeram? William Seymour, Charles Parham comeu. Ele comeu a restauração dos dons. O que foi que Malaquias comeu? A restauração apostólica.
O que foi que o sétimo anjo comeu? Ele comeu o livrinho que desceu do céu, mas foi proibido ele revelar, ele explicar. E que foi que João comeu novamente? O livrinho outra vez. Para quê? Para profetizar a povos, nações, línguas e reis, explicar isso que não sabíamos. Agora é muito fácil qualquer um se colocar na plataforma e dizer que sabe também disso, mas você tem que admitir que você aprendeu com alguém. Eu sou humilde para dizer que não aprendi com Brana. Eu não aprendi com Brana. Se eu disser que eu aprendi com o irmão Brana, eu estou mentindo. Teve alguém para me mostrar a mensagem de Brana, aonde estava o parágrafo 51 do primeiro selo, para dizer que o Cordeiro tinha saído do trono para revelar os 7 selos. Este povo, eles vão ter que parar de pregar, porque isso dói na consciência deles. Se eles tiverem consciência, eles têm que admitir que eles aprenderam com alguém. Ou então eles não têm caráter. Hein? Foi cumprida a profecia, né? Cumprido naqueles dias. Então você pode ver que nos dias do irmão Brana, aquela profecia foi cumprida. E ele revelou todos os mistérios. Em 65 já era história. Agora você pode ver que isto também aqui já se cumpriu. Já se cumpriu. João do ano 2000 já estava fazendo história ano 2000, ano 2001, ano 2003, 2004. Hoje nós podemos dizer que esta mensagem é história. E quando é história, eles querem pisar. Todo mundo tem acesso na história. Agora eu quero ver quando esta profecia de João tomar este livrinho, comer outra vez, antes do ano 2000, eu queria ver alguém levantar e dizer: eu creio, eu vejo o Cordeiro fora do trono, eu vejo que HM faz parte do nome de Deus. Não tinha nenhum. Mas como é história, aí se levanta vários, mas graças a Deus que nós estamos alicerçados neste ministério do dia, neste ministério da esposa. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente, para encerrar aqui, a gente quer agradecer ao pastor Osmar, a sua família, o seu ministério, né, por nos tratarem tão bem. E às vezes eles deixam a gente tão bem que não dá mais vontade da gente voltar para casa, mas a gente tem que voltar, né? Senão sai uma outra pregação, volta para tua casa. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, mas eu ficar aqui com o pastor esses dias, isso não me faz melhor de que ninguém. Isso eu não sou mais favorecido de que nenhum dos ministros, não sou mais favorecido de nenhum irmão, pelo contrário. Você sabe que estar neste lugar é um terrível lugar, né? Você está do lado do seu pastor local, fique do lado do seu pastor local, mas é um terrível lugar. Você tem que vigiar e saber o que você está fazendo, e eu creio que é só Deus que pode fazer isso por nós. Que nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas nós queremos agradecer por este humilde ministério e tão grande ministério do nosso pastor. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.